Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na capital e também no interior. Este bloco tem o apoio do jornal O Rio Branco, o melhor jornal do Acre, o melhor e mais antigo, e também do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente regional do PSL, Partido Social Liberal, Pedro Valério. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, tudo bem? doutor. Graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer. Primeira vez aqui, né? Primeira vez. Afinal de contas, você militou por muito tempo no PMDB. Qual é a grande vantagem agora, aliás, a grande diferença em presidir um partido que, desde a sua origem, foi de, se não foi de direita, pelo menos de centro-direita, né? E aí? Eu militei, sim, no PMDB, desde a minha infância, lá em Tarauacá, não é? Ainda nos tempos do Teta, o Manuel Machado, lá em Tarauacá era conhecido como Teta. E eu fiquei no MDB até uns 20 anos atrás, né? Mas eu perdi, eu fazia política, sempre fiz política por ideal. Você foi candidato a vereador, deputado? Fui a vereador, só em 88. E ficou como primeiro suplente? Não, eu fiquei como 11º. 11º? É, 11º. Por incrível que pareça, naquela eleição, eu perdi a eleição por 72 votos, mas entre eu e o último votado tinham 10, né? Mas então, mas naquele tempo eu tive 496 votos. Então, quando você defendeu a recontagem de votos, não foi pensando em se eleger, mas para que houvesse justiça, claro, né? Claro. Porque aí Houve muitos erros ali, Houveram muitos erros, tanto que o resultado não mudou o quadro dos eleitos, né? Mas houve uma mexida grande, né? Muita gente perdeu o voto, muita gente recuperou o voto. E naquele momento a gente entendia que o decreto das urnas, o sufrágio universal, tinha que ser respeitado. Um voto é um voto. Foi a última eleição que não foi totalmente... já começou ali a digitalização. Naquela eleição eles fizeram uma experiência frustrada, né? de fazer a contagem dos votos nas próprias urnas, nas mesas receptoras, né? Não deu certo, nem poderia dar, né? Porque você não tinha como treinar tanta gente. Imagine hoje, são 1.900 sessões no Acre, como é que você ia a 3 pessoas por sessão? Como é que você ia treinar todo esse pessoal em tudo quanto é município? Aliás, aproveitando, Pedro, eu sabia que aqui na América do Sul, aliás, na América Latina, o único país que tem justiça eleitoral é o Brasil? É verdade. Não precisa desse aparato todo, não. Justiça trabalhista, aí é o seguinte, justiça militar. Tem um aparato lá de cargos comissionados e não tem técnicos. Pede emprestado de um e de outro. E funciona em precárias condições. Essa é a verdade. Precárias condições. A verdade, Muniz, é que o Estado brasileiro ele é perdulário, né? Ele é gigante. Isso é histórico, né? Realmente, você acabou de citar o exemplo desses tribunais. Nos países com democracia forte, tem uma justiça só que resolve a parada, né? Então, justamente esse programa do PSL, essa proposta do Bolsonaro... Aqui tem justiça eleitoral, tem a militar... Tem tribunal de contas. Ou seja... São muitos órgãos fazendo a mesma coisa. Militar, né? É um pouco do que acontecia aqui no Acre, né? Que graças a Deus os acreanos varreram das urnas. Sim. Aqui, por exemplo, na área de meio ambiente, você tinha o IMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria das Florestas, a Secretaria dos Povos Indígenas, a Secretaria dos Povos da Floresta. Então, quer dizer, será que o povo indígena não é povo da floresta? Para que um monte de órgão fazendo a mesma coisa? Para cuidar dos na área de segurança, a mesma coisa. Nas ruas aí abandonados. Na área de segurança, a mesma coisa. Secretaria de Segurança, Secretaria de Polícia Civil. É um absurdo. Quer dizer, na medida em que o Estado começa a se agigantar, ele começa a ficar pesado e aí abre um espaço enorme para a corrupção, né? Isso sem falar nas ONGs que se dizem cuidadoras dos índios. É uma coisa impressionante. Boa parte dos recursos, tudo bem, vem do exterior, mas para cada... R$1 investido vindo do interior, o governo federal é obrigado a investir também R$1. Então fica elas por elas, a metade. E ninguém sabe o que é feito. Mas a eleição do Bolsonaro, o programa do nosso partido, do PSL, ele se contrapõe a tudo isso. Nós defendemos... Porque você veja, na visão esquerdista, o povo tem que servir o Estado, né? Na visão de direita, a nossa visão é o Estado que tem que servir o povo. Então, aí mostra a nossa diferença, né? Até comentava com você aqui em off, que é incrível como é que o PSL passou tanto tempo na esquerda aqui, né? Porque o estatuto do PSL é notadamente, claramente, um estatuto de um partido de direita, né? Que nós defendemos um Estado mínimo, né? Eficiente, que preste serviço ao cidadão. Para ser eficiente não precisa ser grande, né? Não, nunca, jamais. Até porque o Estado tem que prestar serviço na área de educação, de segurança, transporte, saúde, infraestrutura. Feito isso aí,
O resto, essa história de Estado empresário, montando empresas para competir com os empresários, o Estado intervencionista que interfere na vida do cidadão, não. Nós defendemos alguns pilares que nós entendemos que são fundamentais numa democracia forte. Por exemplo, o direito da propriedade. Né? O direito da propriedade é um direito sagrado. Aí, quando você fala em propriedade, alguém pensa logo numa fazenda. Não. O celular de uma pessoa é a propriedade dela. Essa caneta sua é sua propriedade. Ela é fruto da sua escolha. E não pode ser tirada de você. Não por acaso tem projeto de lei aí, tramitando, e deve ser aprovado nos próximos dias aqui e em nível nacional. Aliás, em nível nacional já tem algumas decisões favoráveis ao cidadão, que aí viram jurisprudência. Uma lei pelo qual nenhum guarda pode mais chegar e mandar você se retirar do carro e levá-lo para o pátio do Detran. Isso é um absurdo. Onde é que tá? O direito de propriedade. O Estado é muito poderoso, não precisa de tudo isso, não. Ele tem como. Pois é. Aí muita gente diz assim, então vocês defendem o calote? Não, não é isso. O Estado é poderoso, ele tem a polícia na mão, a justiça, pode muito bem. Use os mecanismos eficientes, execute a dívida, né? Execute. Sei bem que o ICMS, por exemplo, é um imposto absurdo. Você imaginar, você compra um carro, você paga um valor absurdo na compra de um carro, basta você ver que uma Hilux... O mais alto do mundo. Basta você ver que uma Hilux completinha ali na Bolívia custa $30 mil. Aqui no Brasil, ela custa praticamente $60 mil. Por que isso? É um absurdo, né? Aliás, ela custa mais $60 mil, porque ela é 220 mil, né? Na razão de 3,70 por um, ela vai custar aí mais ou menos uns 70 a 80 mil dólares. É uma exploração. Então, tudo isso aí é imposto. Então, você para comprar o carro, você paga um absurdo de imposto. Você para comprar gasolina, paga imposto. Para comprar o pneu, paga imposto. A mão de obra para manutenção do carro, caríssima. Tudo incide imposto. E você ainda tem que pagar mais o IPVA. Né? E no caso dessa apreensão de veículo, quer dizer, o Estado vem, toma teu carro, leva para um pátio do Detran e te obriga a pagar a diária no pátio lá. Obriga a pagar. Se você não pagar, daqui a pouco teu carro é leiloado. É leiloado. Para pagar a dívida com o pátio. É um absurdo. Isso são coisas que realmente mostram um Estado perdulário, ineficiente, gigante, que só interfere na vida do cidadão de forma negativa. Horrorosos de o Detran pagar dívida, que ele foi uma ação judicial, uma ação em função de uma decisão equivocada da diretoria, da direção do Detran, perderam na justiça e pagaram com um carro leiloado. Para você ver, né? Absurdo. Lança mão de uma propriedade particular para pagar uma dívida pública, né? De uma coisa que poderia ter sido evitado. De um erro que eles cometeram. Foi um erro cometido. Então é isso. Mas a eleição do Bolsonaro, o Muniz, ela acende uma esperança muito grande nesse país. O que muda, afinal de contas? Primeiro vamos aqui. Qual é esse momento que o PSL vive hoje? Olha, o PSL vive um momento ímpar na sua história, né? Ele está se firmando no Estado. Nós reelegemos o nosso deputado estadual e o Bocalon não foi eleito, não foi por falta de voto, porque ele teve bastante voto, foi o 5º mais votado, né? São 8 vagas, portanto ele teria, em tese ele foi eleito sim, mas por força dessa legislação esdrúxula, ele acabou ficando de fora e outros candidatos com 7 mil votos vão para a Câmara Federal. Ainda bem que isso acabou, né? Não tem mais a eleição proporcional, e esse tipo de coisa que para frente não vai acontecer. Esse tipo de coisa que para frente não vai acontecer. Você acha mais justo a partir de agora? Eu acho que a vontade do eleitor, ela é soberana, ela tem que ser respeitada. Tem que entrar os mais votados. Isso é uma questão meramente Isso não lógica. Enfraquece os partidos, na sua opinião? Porque eles fazem isso com o pretexto de valorizar os partidos. Os partidos são instituições e precisam serem fortes para que o processo democrático seja cada vez mais aprimorado. Essa é a desculpa, né? Muniz, eu como dirigente partidário deveria defender que os partidos sejam fortes, e eu defendo. Não existe democracia forte sem partido forte. Sim. Mas você imagine, por exemplo, nós acabamos de nomear a comissão executiva do Diretório Municipal de Rio Branco. Hoje vamos estar dando posse a eles às 18 horas lá na sede do partido. O doutor Almir é o novo presidente? Isso, nós fizemos uma comissão executiva de pessoas notáveis, né, acima de qualquer suspeito, cidadãos de bem, com nome sacramentado na opinião pública da nossa sociedade. Doutor Almir Palharini é o nosso presidente do Diretório Municipal. Doutor Valdir Peraz vai ser o secretário-geral. Né? Temos como tesoureiro o contador Maurílio Viga. Então, assim, entre outros membros, realmente é uma comissão executiva de notáveis. Né? E o que é que nós vamos orientar eles? Por exemplo, na eleição que vem,
filtrar os candidatos para lançar candidatos com potencial de voto. Aí esse problema aqui de fortalecer os partidos está resolvido. Se o cara chega lá e eu vejo que ele tem possibilidade de ter 100, 150 votos, eu vou lançar o candidato a vereador para quê? Aí o meu partido não vai fazer nenhum candidato. Então o partido tem que ter inteligência de buscar pessoas que tenham nome de peso, que possam ter uma votação grande, e aí com certeza nós vamos eleger alguém. Porque nós vamos escolher os candidatos com critério. E o primeiro critério é a densidade eleitoral. Porque não existe vitória numa eleição sem voto. Claro. Então a questão é essa, escolhe-se bons candidatos com densidade eleitoral e aí você vai ter partido forte, sim. Nos outros municípios, quando você, ainda esse ano, você vai fazer alguma outra ação no sentido de resolver a questão? Ainda no mês de novembro nós vamos nomear as comissões executivas de Brasileia, Taçolândia, não é? Elas já são definitivas? São, elas são definitivas. Porque o processo é assim, à medida em que chegar no percentual exigido pelo Estatuto e pela lei de filiados no município, aí o partido pode fazer uma eleição para compor o diretório. Que não é o caso agora. Que não é o caso agora. Então a gente está nomeando as comissões executivas e essas vão tratar de dar vida ao partido nos municípios do interior. Uma campanha de filiação também vai ser lançada? Com certeza. Aliás, nem agora, precisa, viu, Muniz? O pessoal está procurando. Nem precisa. Você não imagina a quantidade de pessoas que a gente filia todo dia lá no PSL. Fora as pessoas que entram no site e se filiam. Inclusive, eu quero dizer a você, que está nos assistindo, se você quiser fazer a sua filiação, o nosso partido está de portas abertas para lhe receber. O nosso diretório fica ali na Avenida Ceará, 320, Habitats, na cabeceira da Quarta Ponte. É um prédio amarelo, tem escrito bem grande, PSL Patriota. Tá? Se você não tiver tempo para ir lá, você entra no site nacional do PSL, tem lá a opção filiar. Então a rua Argentina ali não? Não, é a Avenida Ceará. Avenida Ceará. É no final da Avenida Ceará, na cabeceira da Quarta Ponte. Vi agora. Na cabeceira da Quarta Ponte. Né? Então, você que quer se filiar, você pode entrar no site do partido, lá tem a opção filiar-se, você preenche seus dados, dá o comando, já recebe na memória. Isso é uma opção. Mas você prefere que o pessoal vá lá. Se quiser ir lá para assinar a ficha bonitinho e se tornar conhecido. Sabe o endereço do partido? Isso, claro. Porque se você vai lá se filiar, você já conhece as pessoas que estão lá, você já se entrosa você começa a fazer parte da vida política do partido. Muito melhor do que se filiar à distância e não participar da vida orgânica do partido. Para encerrar, Pedro Valério, o Acre deu ao Bolsonaro a maior votação proporcional. Né? Aliás, se depender só do Acre, não tinha nem segundo turno. Tinha da fatura no primeiro. E Rio Branco, então, foi mais além. Rio Branco deu mais de 80% dos votos válidos. Acho que nem ele imaginava isso. Que aquele gesto lá, vamos detonar, não sei o que e tal. Aquilo ali era uma metáfora, né? O pessoal, aí, petista é era um fuzil. Né? O pessoal do PT tem essa mania de ele querer... Ele fuzilar no sentido de derrotar nas urnas, não é matar eles ninguém. Eles pegam uma coisa e deturpam o fato. Não queriam transformar um tripé de uma câmera em um fuzil. Aquela expressão, vamos fuzilar, é uma metáfora. Ele estava querendo dizer, vamos varrer nas urnas. É tanto que em seguida ele falou, vamos mandá-los para a Venezuela. Já que eles gostam da Venezuela, vamos mandar eles para lá. Como é que uma pessoa morta iria para a Venezuela? Então, quer dizer, eles sabem o que ele quis dizer. Só que é aquela história, né? É a mesma coisa da questão dessa denúncia que entraram contra o Bolsonaro, a Folha de São Paulo, que gerou uma ação no TSE, né? Que ontem as redes sociais responderam, dizendo, só o Google respondeu que o Bolsonaro gastou R$1.000 para impulsionar uma publicação. R$1.000. E eles fizeram um cavalo de batalha daquilo, dizendo que o Bolsonaro estava fazendo caixador de 12 milhões para agredir especialistas no assunto. Eles diziam que o Bolsonaro... O Muniz, eu lhe aconselho a conversar com alguém do Nordeste. Eu lhe aconselho a conversar com alguém do Nordeste, porque lá o negócio era sério. Eu tenho um amigo que mora em São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco, e ele disse que lá o carro de som passava na frente das casas, dizendo assim, o carro de som falando mesmo. Olha, o programa tem seu nome, tem seu endereço, tem seu CPF, sua identidade, seu título de eleitor, a sessão, a zona e a sessão que você vota. Se você não votar na Dilma, seu Bolsa Família vai ser cancelado. Então a campanha lá era nesse nível. Né? Aí você vê um nordestino daquele que tinha uma renda de 600, 700 reais por ano. De repente ele vai lá num caixa eletrônico, passa o cartão, cospe R$2.000 para ele todo mês, então, ele não sabe de onde veio, fica difícil. Então, partindo desse pressuposto, né? Eles foram guerreiros também, né? Porque muitos não cederam a essa pressão. Com certeza, com certeza. Aliás, nenhum candidato de direita foi tão bem votado quanto o Bolsonaro no Nordeste. Claro. Né? A aceitação do Bolsonaro aqui era uma coisa visível, não é? Nós tivemos que trabalhar muito, evidentemente,
porque existia esses boatos que a gente tinha que estar desmentindo. Primeiro que ele ia mandar matar tudo como fosse gay, era o que você ouvia na cidade. Né? Daqui a pouco eram os negros. Os negros, depois os índios. Então era uma coisa impressionante. Era tão difícil essa situação que uns índios apareceram voluntariamente dizendo não, nós queremos apoiar o Bolsonaro. Apareceram também alguns foram lá gays no partido. também voluntariamente. Sim, voluntariamente. Pessoal do LGBT apareceram voluntariamente. Mas eu levei os índios, né? Que eles queriam ver o Bolsonaro pessoalmente. Eu, como presidente do partido, levei os índios lá para conhecer o Bolsonaro. Eles nos encontramos lá no ato, né? E eu os levei até o caminhão para eles abraçar o Bolsonaro pessoalmente. Né? E logo um veículo de comunicação foi perguntar, mas vocês estão apoiando o Bolsonaro? Ele vai demarcar as terras de vocês, ele vai tomar as terras de vocês. Quer dizer, era assim, a mídia, né, fazendo uma pressão psicológica horrível nos índios. O que é que o Bolsonaro disse que quer que os índios sejam? Cidadãos como nós, nem melhor nem pior. Muito obrigado, Pedro Valério. Sucesso para ti, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, meu querido. Estamos sempre à disposição. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Luziel Carvalho, Superintendente Federal de Agricultura aqui no Acre. Até já.